Boa noite. Boa noite, Sana, Dali, Dani. Hoje nossa live vai ser um estudo de caso. A gente vai usar o método Reinvente para resolver. Nós quatro vamos resolver juntas. Daqui a pouco a Dali, todo mundo vai acabar entrando aqui para a gente iniciar. E a gente vai falar sobre ansiedade, né, gente? Quem não tem caso de ansiedade no consultório? Quem não está com os pacientes mesmo em casa, né? Passando por quadros de ansiedade bem graves. Então, é muito urgente, muito importante a gente falar isso. Falar de ansiedade é sempre atual, né? Falar de ansiedade é algo que está sempre... Ai, entrou todo mundo de uma vez, que maravilha! Que lindo! Tipo uma estrela! E aí, não foi? De uma vez. Tá ficando Boa profissional noite, o negócio meninas! aqui, vai pensando que não. A gente entra de uma vez, todo mundo põe filtro de uma vez. Né, minha filha? Porque sem filtro não rola. Não, sem filtro, venho. Gente, eu falo que tinha que ter esse filtro na vida, né? Na Nossa, vida, muito. gente. No A gente não consultório. precisa se maquiar, sair de casa já pronta. Assim, ai, apertei o botão, tô pronta. Nossa, Exato. gente. Coisa mais perfeita do mundo. Aproveitar meus cabelos. Ai, muito bom. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. Animadas, cheias de energia nessa noite. Tudo bem. Super. Tô Mulherada que super. trabalha muito e ainda vem à noite Né, aqui fazer menina? live. Né? Correria total, mas é, né, gente? Correria total, mas tudo sob controle. É isso aí. Bem. Isso aí, hoje vamos então fazer mais um caso. Semana passada a gente teve um também, né? E hoje vamos fazer um novo caso, usando o método Reinvente. A gente vai fazer aí qual que é a nossa sugestão de atendimento, de conduta. Esperamos que vocês gostem. E vocês podem também, vocês que estão nos acompanhando, escrever casos aqui pra gente. A gente ainda deve ter essa semana mais um encontro de estudo de casos. E se você quiser inscrever aí um caso seu que esteja difícil de resolver, que você queira também ter uma outra visão, né? A partir de várias mentes pensando, a gente sempre acaba tendo uma visão diferente. Então, se você quiser, manda pra gente aí no Reinvente-se, né? No Insta do Reinvente-se, pra gente poder olhar o seu caso e, quem sabe, apresentar ele aqui também. Ou então mandar lá no Telegram, né? O Telegram tá aberto? Tá aberto. Ótimo. Então, fica a dica aí. Se inscreve lá no Telegram, coloca lá o seu caso, a descrição do caso, e aí a gente já vai... Quem sabe não vai ser escolhido pro próximo, né? A gente escolhe os casos assim, gente. É, cata no ar. Exatamente. Exatamente. E aproveitem para mandar essa live aí pro pessoal. Para quem vocês querem, né, que conheçam o método Reinvente-se aí também. Tem muita gente querendo saber como é que funciona. Vai mandando aviãozinho aí para todo mundo. Para todo mundo vir para essa live. Para saber como é que funciona. É isso aí. Lembrando que essa live faz parte do Esquenta, né? Do Esquenta da Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 5. E esse evento, a Semana Medicina Chinesa Além das Agulhas, é um evento fechado. Então, para participar, precisa se inscrever. É gratuito, mas precisa se inscrever para garantir sua vaga. Então, o link está lá na bio do Reinvente. Depois que acabar a live, você vai lá. E aí, ao se inscrever, você consegue também acessar lá esse grupo do Telegram que a Aline falou, nosso grupo já com mais de 1.400 profissionais da área da medicina chinesa. Então, é uma oportunidade muito legal. E aí, a semana que vem, a gente vai falar desse assunto aí de uma forma bem aprofundada, trazendo muitas soluções para a prática da medicina chinesa além das agulhas, para você ter segurança com a prática e faturar aí até 10 mil reais apenas com medicina chinesa. É super possível viver bem e aí com isso você pode estudar mais, aprender mais e entregar um atendimento ainda melhor para o paciente, né? E aí a gente se animou, então estamos fazendo esse esquenta aqui essa semana, cada dia com um tema novo. E é importante falar, né, Rô, que nesse momento de pandemia, com tantos consultórios fechando ou com os pacientes com medo de vir
vale super a pena a gente desenvolver o atendimento online, né? E essa é a proposta também do Reinvents, que você possa praticar medicina chinesa no presencial ou no online, sem que isso vá fazer com que você entregue menos para o seu paciente, né? Muito pelo contrário. O Reinvents vem para agregar prática, para agregar técnicas e assim você ter um resultado terapêutico mais rápido, mais eficiente. Isso faz com que o seu paciente fique muito mais feliz, na verdade. Tenha mais resultado e mais rápido, né? E aí isso vai fazer com que ele te indique mais. Então, é uma forma de aperfeiçoar também o seu atendimento, né? A gente vai tratar bastante disso também na semana que vem, a oportunidade do teleatendimento e de agregar aí técnicas que vão incrementar esse atendimento, seja online ou depois em presencial também. Uhum. Vai. Tá bom, Bora vamos lá? então. Bora. Vamos começar. A Aline vai dizer aí pra gente qual que é o caso de hoje. Tá abrindo aqui, gente. E aí a Tava gente aberto, vai mas na hora de olhar... destrinchar. Tava aqui, ó. Vários abertos. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai apresentar um caso. É uma paciente do sexo feminino. Ela tem 50 anos. Ela é professora de creche. Tem 2 filhos, um de 20 e um de 19 anos. Ela tá no climatério e a queixa dela principal é a ansiedade, tá? Ela prefere, né, a estação preferida dela é o outono. Ela prefere a comida sempre na temperatura ambiente. O clima preferido dela é o frio, né? Então, a gente já vê por aí que temos um norte já se desenhando na medicina chinesa. Aí, sobre o caso dela, né? O que mais ela fala, né? Ela tem problemas de visão, ela prefere ficar em silêncio, ela tem problemas digestivos, azia, refluxo, ela come em excesso, tensão muscular, dores articulares e dores na coluna. Ela dorme pouco e não só ela dorme pouco, como ela tem dificuldade de pegar nesse sono. Então, ela fica ali enrolando antes de dormir. Além de tudo, ela tem os suores noturnos, ela acorda para fazer xixi, mas ela não sabe o horário. Então, ela acorda ainda de noite. Além dela ter esse sono ruim, demora para pegar no sono, dorme mal e ainda acorda para fazer xixi, né? Ela usa sertralina para ansiedade, já tem 1 mês. Ela se diz uma pessoa tranquila com os amigos, mas com os familiares ela é estressada. Então, é aquele negócio da gente ficar bravo e com raiva e nervosa com aquelas pessoas que não podem ir embora, que são os nossos familiares. Então, a gente é o nosso real eu ali, né? Ela guarda mágoas e ela reclama bastante. Ela tem sobrepeso. Então, esse aqui é o desenho do nosso caso de hoje. Um caso muito comum da gente encontrar no nosso consultório, né? Exatamente. Bem típico, né? Com todas essas características da ansiedade já, né? De dificuldade de dormir, sobrepeso, enfim. E super comum, né? Uma mulher aí na faixa dos 50 anos. Eu acho que é legal a gente tratar esse caso aqui, porque exatamente porque ele é comum. E agora na pandemia mais ainda, né? Porque os casos de ansiedade aumentam. Então, de repente, todo mundo que está acompanhando aqui, os profissionais, podem aplicar nos seus pacientes aí, ao que a gente vai falar hoje, dá para também, provavelmente, aplicar em outros casos semelhantes. Com certeza, né? E não só isso, né? Hoje, nesse momento que a gente vive, a gente tem uma exacerbação dos sintomas. Então, essa paciente pode estar nesse momento, né, sentindo falta de ar, esse sono pode ter piorado, essa irritabilidade ao longo do dia. Então, o que a gente vê é que os nossos pacientes que já tinham um desequilíbrio e tendiam uma ansiedade fora de controle, agora isso está muito gritante, né? Eu tenho vários pacientes que não tinham sintomas de ansiedade antes da pandemia e agora várias delas com a queixa de falta de ar, né? Que é exatamente o que tá o sintoma principal, né, do Covid, o que a gente tem mais medo, né? Então, quando nós vamos ficar ansiosos, as primeiras sensações são a falta de ar. Então, vale super a pena a gente pensar em como é que a gente pode ajudar esse paciente, porque eventualmente o nosso paciente vai estar isolado em casa,
né? Eu posso estar atendendo presencial, mas o meu paciente pode estar isolado, passando por uma crise de ansiedade. Porque se antes, né, se sem pegar o Covid, o paciente já está ansioso, imagina se ele contrai a doença. Então, isso piora ainda essa crise de ansiedade, e aí os sintomas se confundem, né? Vira uma... E muitas vezes, por se confundir, faz a pessoa sair de casa, da casa dela, ir até um hospital, e às vezes não é. Então, com conhecimento de algumas técnicas, o profissional pode ajudar, a pessoa se acalma e quem sabe aquele sintoma ali já se resolve, ela fala, ok, era ansiedade, né? Porque às vezes acaba se expondo sem necessidade por sintomas realmente semelhantes. A ansiedade tem muito disso. Aliás, a ansiedade se confunde com vários problemas. Antes de Covid, as pessoas achavam que estavam tendo problema do coração, né? É muito comum relatar isso. Eu fui, achei que estava infartando, que meu coração ali disparou, não estava conseguindo respirar. Vai se confundindo com uma série de problemas aí que muitas vezes não são. E aí o pior, né? Que aí chega lá, faz tudo que é exame, o médico fala, você não tem nada. E a pessoa sente que está morrendo e recebe o diagnóstico, não, você não tem nada. É só ansiedade. Só e a gente, na ansiedade. medicina chinesa, consegue ajudar muito, né? Muito. Sim, com certeza. E aí eu vou falar então um pouco do que eu faria na dietoterapia, né? Pensando no quadro dessa paciente. Eu vou falar também qual é a minha hipótese diagnóstica. Lembrando que sempre em medicina chinesa, a gente vai ter vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, muitas vezes a gente vê algumas nuances diferentes, mas no geral, nós quatro, a gente costuma combinar bastante essa questão do diagnóstico, né, gente? Sem combinar, verdade. a gente combina. Sem combinar, a gente consegue fazer ali um combinado, né? Normalmente a gente consegue chegar mais ou menos na mesma hipótese diagnóstica, né? Então, a minha sugestão aqui é que essa paciente tenha uma deficiência do rim por conta das insônias, por conta desses calores. Ela tem um desgaste do Jing, que é natural, né? A gente ter ao longo da vida. Quem não? Hoje eu tava contando meus desgastes de Jing e eu falei, meu Deus do céu, se eu chegar nos 50 com tudo isso, tá ótimo. Vá. Até parece, fazendo yoga, comendo geleia real, toda plena. Tá tentando consertar o que errou, né, gente? Bota o pé pra cima, minha amiga. Se eu depender disso pra ter ginga, eu posso desistir. Chocável. Um calor e estase de alimentos no estômago e esse Qi formando uma contracorrente, né? E a deficiência de Yang do baço. Então foram esses desequilíbrios, esses distúrbios que eu acho que a gente tem que... É por onde eu acho que a gente tem que começar, né? Então a minha estratégia vai ser, com medicina chinesa, nutrir o Yin, dar suporte para o Jing e acalmar a mente. Então esse vai ser o meu norte aqui. Dá para você começar de vários lugares. Nenhum lugar tá errado. Mas o que eu acho importante é a gente começar pela queixa do paciente, né? Então, sempre às vezes a gente vai ter que enxugar um gelo ali, né? Para ir tratando, enquanto a gente trata a raiz, vai enxugando um gelo e depois a gente consegue fazer isso tudo funcionar, né? Eu pensei, então, em usar os alimentos neutros da tabela de terra, que são alimentos que vão nutrir o baço, e isso vai ajudar a gente construir toda essa energia, né? Independente de onde a gente comece, a gente precisa sempre pensar na nutrição do baço. Se é ele que faz a preparação, né, transforma o alimento no nosso guti, na nossa energia básica, é ali que a gente tem que começar. Então, eu sugeri batata doce, ervilhas, inhame, brócolis, couve-flor, amendoim, azeite de oliva. Depois pensei em alguns alimentos da tabela de água, que são alimentos que vão ali ajudar a nutrir o rim. Então, abóboras, cogumelos frescos, semente de girassol, semente de gergelim preto, a couve, o feijão azul, que também ajuda, e também ajuda a drenar essa umidade, dar uma corrigida nesse Qi que está contra a corrente, coloca ele no caminho certo. E para trazer o suporte para o Jing, né? A geleia real, que é uma velha conhecida nossa aqui, né? Muito interessante para a gente utilizar. Um dos alimentos mais fáceis da gente acessar, que vai nutrir o Jing, né? Que vai nutrir não, que vai dar suporte, né? Porque a gente não consegue repor. Mas que vai trazer esse suporte para o Jing. E é fácil de consumir, porque você não precisa misturar nem preparar nada com ela. É só consumir, então isso facilita muito. A espirulina na visão da medicina chinesa também traz esse suporte para o Jing, uma vez que ela é uma alga de rápida reprodução. Então ela se multiplica muito rapidamente.
Por isso ela traz essa nutrição para o yin. E o yin é essa matéria de construção. O nosso yin é essa matéria de construção. Então, vale super a pena. Os ovos e as raízes de uma maneira geral, tá? Como chás, eu pensei em trazer a sálvia para essa paciente, né? Para ajudar essa energia do rim. E também o capim-cidreira, que é um chá que vai pacificar, né? Ele vai trazer uma energia de yin de coração. Então, ele vai trazer um aterramento. Eu gosto muito de utilizar o capim-cidreira nesses casos. Além disso, eu sugiro também o uso do caldo de ossos. O caldo de ossos é um elixir da vida, sabe? A gente consome muito pouco perto do que a gente poderia fazer com eles. A gente está ali cozinhando a medula animal, né? E consumindo isso depois. Então, assim, parece uma coisa, meu Deus, caldo de ossos. Mas, na verdade, nada mais é do que aquela carne de panela com osso que sua avó já fazia, né? Rabada é um caldo de ossos, né? Adoro. Adoro. Gente, se eu depender de nutrir meu gin com rabada, rapaz, olha, eu vou ficar gingada. Eu vou ficar com a gingada que eu vou dizer que vai ser invejável. Eu amo rabada. Meu marido ama também. Eu quase não como, assim, que eu evito um pouco a carne vermelha, mas de vez em quando eu preciso, eu consumo sim. Amo rabada. É delicioso, né, gente? O negócio muito é bom. bom. Com então, assim, agrião, gente. com agrião, Com agrião. e um alho poró, filha. Tem pra ninguém. Nossa. Tem pra ninguém. Dá coragem, não. E se for aquele... Agora a gente vai ver a comida, né? E se for aquele agrião, isso é bem legal, gente. Eu tenho encontrado muito no mercado isso, e é uma coisa super vale a pena a gente consumir. São não os brotos, mas eu falo a rúcula bebê. Baby. Amor! A rúcula bebê, o agrião bebê. Eles têm Amor! uma energia de vida, uma energia de crescimento completamente diferente de você comer aquela rúcula que já tá mais seca, aquela rúcula que tá mais velha. Então, quando você for escolher os seus vegetais no mercado, busque sempre aqueles, assim, não aqueles que estão grandões, assim, que você já vê que viveu a vida inteira dali era a morte, né? Já estão na terceira idade. Então, escolha aqueles alimentos que têm energia de vida. Você olha pra ele e fala assim, se isso aqui tivesse plantado, dava pra colher da terra. É tão bonitinho, né? Ai, gente, É uma delicioso. delícia, gente. É maravilhoso. Delícia. Esse negócio. Tá escrito baby, eu como. Boa. Gostei da dica, vou até anotar. E aí eu pensei em também trazer para ela uma mudança de hábitos de vida, né? Porque se a gente não trocar, não mudar esses hábitos de alimentação, então, eu não sei se ela consome café, ela não fala aqui, mas se ela consome 0 café, porque já temos uma ansiedade instalada aí, né? Reduzir a quantidade de comida, então fazer uma alimentação consciente, quando sentar para comer, perceber o que está fazendo, né? Mastigar com tranquilidade, não comer enquanto assiste televisão ou enquanto faz outras coisas. Tentar tornar esse momento da alimentação um momento que seja prazeroso por si só, e não só a questão do alimento. E uma coisa que eu falo sempre, gente, é a gente alimentar o adulto que nós somos e não a criança que a gente era, né? Então, a gente tem que pensar nessa alimentação não só emocional, mas também pensar nessa alimentação para o nosso corpo, no que a gente precisa fazer. E aí, comida processada, leite, álcool, isso aí tudo largar e deixar para trás, tá bom? É isso a minha contribuição em dietoterapia. Mara. Bom, Então, vocês querem entrar ou eu entro? pode ir? Com relação Pode ir. à contribuição. Olha, Aline, eu colocaria nessa rabada aí também uma mandioca, tá? Nossa, eu também. Oi, Mandioca gente, na só- rabada. Gente, pera aí, dá pra falar isso esse horário? Mandioca na rabada, peraí. Dá, já é uma 21 e 22. Adorei! E faz essa. Porque o Super agrião gostei. na rabada você pode cozinhar junto, mas você pode fazer uma salada de agrião separada com essas babies. Então, que eu amo. Isso aí tudo eu Pôr sou por cima, apaixonada. assim, ó, só um crisp. Isso, aí põe um gergelim preto ainda assim. Entendeu? Vai ficar maravilhoso. Azeite. Ô, gente, Meu eu acho que eu Deus, sou a gente. única pessoa no mundo que nunca comeu rabada, será? O quê? Sério. Minha filha. Sei nem Amiga, como no é. próximo encontro do Reinvente. Rabada. Não, próximo encontro do Reinvente, vamos comer uma rabada. Nós vamos comer uma rabada.
Super, Tem uma de combinadíssimo. vegetais? Vamos inaugurar uma rabada para Roberta. Você tá precisando, tá? Só posso falar uma coisa aqui, ó. Não, Ninguém me é real, responde. né? Tô mesmo. Ela tá rindo que você falou que eu tô precisando. Eu falei, mas Tá pior que precisando de não, uma gente. rabada. Pós-parto, Eu a gente também. precisa muito Não, dessas com coisas. certeza, pós-parto Né? precisa muito, eu super indico. Não, tem que consumir. E aí, ele tá perguntando aqui, ó, e quem é vegetariano, como que substitui o caldo de ossos? Não substitui. Não tem, gente, infelizmente. Não. Dá pra fazer só com os ossos, sem a carne do bicho? Será? Dá, Não dá, né? dá pra fazer. Dá? Dá. Já fica menos... Mas, gente, olha só, uma dica de Ding também é quanto mais recém-colhido o alimento, quanto mais novinho, igual alguém tá falando aí. A fonte de Ding grita, fala assim, Ding! Aí você come aquilo, tá? Você vai... Imagina isso todo dia, você ter essa oportunidade de colher alguma coisa, né? Enfim, qualquer coisinha que você consiga colher ali na hora fresco, isso já é uma fonte de Ding muito boa. Enfim. Aí você Claro. tem que morar lá com a Ana para ter essa oportunidade. De colher e comer imediato, pegar o ovo que a galinha tem acabou umas de deixar ali coisinhas para aqui. você. E tem umas coisinhas Tamo indo. bizarras também. Tem umas coisas meio circo aqui também, né? Enfim, já falei pra vocês, então vamos fazer. Mas faz parte, amiga. Tem Não umas dá pra coisas ter tudo. bizarras aqui também. Não dá pra Mas, ter gente, tudo também, né, amiga? Outra coisa, olha só, o que nutre também tão bem quanto a essência de uma flor, né? A essência floral ela também tem uma capacidade nutritiva sensacional, extremamente profunda, tão profunda que a essência floral, que a terapia floral nem trata, teoricamente, os sinais e sintomas. Quando a gente estuda medicina chinesa, a gente estuda que a gente trata síndromes energéticas que têm as leituras de sinais e sintomas. Quando a gente estuda terapia floral, a gente estuda que esses sinais e sintomas, inclusive, são reflexo do corpo que só manifesta uma desarmonia mais profunda nas 7 camadas que a gente tem. Então, quando a gente usa da essência floral, a gente também está falando de uma terapia que é sutil, mas ela é extremamente profunda. E nesse caso, fica muito claro, de acordo com os dados que a pessoa deu, que automaticamente, a Aline falou muito do Ding, né? Quando a gente fala um pouco do Ding, a gente fala da energia renal. A energia renal remete toda a personalidade relacionada a medo, por exemplo, mas ao invés de a gente também tentar interpretar o ser humano que aparece, né? O indivíduo que sofre pela personalidade, é interessante também puxar pela queixa. Que foi isso que a Aline falou, a Dali falou, que é exatamente o que a gente faz na terapia floral. Então, quando ela se queixa, né, dessa ansiedade, que nos fala sobre o consumo do yin, em função do ritmo de vida que ela leva, e quando eu penso em Ding, eu penso em algumas essências florais que têm muito vínculo com Ding, como Star of Bethlehem, por exemplo. Mas, no caso dela, eu não indicaria Star of Bethlehem, porque ela já fala de ansiedade, do consumo do yin, de um hábito de vida que desgasta, na verdade, as 3 usinas energéticas. Desgasta a energia do baço, desgasta a energia do pulmão e desgasta a energia do rim. Essas 3 usinas em desgaste, elas me falam de uma pessoa que está ali lutando sem respeitar os limites dela. Então, uma essência muito boa para ela é Oak, porque Oak vai dar uma conscientizada nesse indivíduo que precisa respeitar os seus limites. Porque muitas vezes a gente está mesmo num ritmo que precisa de uma ação, de uma energia, que precisa do Yang, mas a gente precisa também, para o manifesto do Yang, uma base Yin muito boa, né? Então a dietoterapia ela entra maravilhosamente bem nesse processo, no entanto, ou que vai dar essa consciência de que ela não precisa exagerar tanto no seu dia a dia, respeitando o limite dela de uma forma interessante. Outras essências que são importantes, porque ela fala de mágoa, é Willow. Willow dissolve muito essa mágoa. Essa mágoa, geralmente, ela fica aqui no gial superior. Você não vai ter mágoa no alto. Você não vai ter mágoa no gial inferior. Você não vai ter mágoa nos back shoes. Você vai ter mágoa aqui. A mágoa que você guarda é aqui. Então, o Willow ela funciona muito bem nesse sentido. Impatience já também é uma essência muito boa para ela, porque vai ajudar a função do fígado. Impatience tem uma grande afinidade pelo fígado a fazer o livre fluxo do Qi
e dissolver essas questões emocionais, né? O White Chestnut, para ela, também é muito interessante, porque vai dissolver essas questões de preocupação que ela relata, que parece que a ansiedade tem aí um caminho que percorre junto com a preocupação, e a preocupação nos fala sobre uma agitação mental e talvez uma falta do hino alto, e aí, usando ponto de acupuntura, usando a dietoterapia, a gente consegue, com o White Chestnut, clarear a mente, porque o white, essa mesma é a palavra, o white de clarear. A flor também é branca, que é extraída essa essência dela, né? Que recebe o nome dela. Outras também que tratam essa questão da possessividade que ela tem com os filhos, né? Chicory também. E essa essência vai ajudar essa mulher a ter uma relação mais leve com essas pessoas, que no caso aí são as crianças, né? Então, é interessante para ela. Fora isso, Olive, porque Olive vai dar energia, aquela energia vital, para uma pessoa que já está cansada, porque, na verdade, é mais uma consequência do processo mesmo de desgaste, pode dar uma corada. E Rock Water, que eu amo Rock Water, eu acho que Rock Water, a maioria das pessoas precisa, porque a gente acha que Impatience é a essência que vai entregar paciência para todos nós, porque a gente tá nesse ritmo aí já, como as meninas colocaram, né, no início muito bem, mas Rock Water é a verdadeira água de pedra, é água de nascente. Das 38 essências, é a única que não é flor, porque a gente fica assim, essência floral é tudo flor, não é. Rock Water é a única essência que não é flor, e sim é água de nascente. Só que trabalha muito a questão da flexibilidade. Então, junto com Beach, com Impatience, funciona muito bem para trazer para essas pessoas muito rígidas, porque a gente sempre tem um grauzinho de rigidez, né? Que é controlar, a coisa do controle. Então, Rock Water trabalha muito essa flexibilização para as coisas fluírem. Então, para ela, eu indicaria essas essências, pensando como a dietoterapia, na medicina interna, que é a ingestão. E quando o paciente se ingere, eu gosto muito de frisar isso, quando ele toma as gotas, né? 4 gotas, 4 vezes ao dia, e ele absorve aquilo na rotina, ele sabe que ele está se tratando. Então, isso fica palpável, fica viável. Olha, realmente eu estou ingerindo algo. E aí, esse processo de ingestão me fala, eu estou ingerindo a minha cura, eu estou ingerindo o meu equilíbrio, eu estou ingerindo a minha harmonia. Então, fica mais visível, mais palpável para essa pessoa. E esse processo acaba acontecendo de maneira muito mais leve, né? E mais realista também, vamos colocar assim. Mesmo à distância. Mesmo no online. É verdade. Interessante isso, Ana. Pegando o gancho, né, dos florais de Bach, a gente entra aqui para anatomia emocional e para aromaterapia. Então, qual que é o objetivo, né, da anatomia emocional? É a gente conseguir entender como que funciona a questão emocional, né, dentro dos 5 elementos, dentro ali do nosso diagnóstico, como que a gente pode, por exemplo, olhar para essa questão da ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que ela tem a base no medo, né? Toda ansiedade tem como base, como fundo, um medo, né? Algo que faz com que eu me preocupe com o futuro para me livrar de algo que eu acredito que possa acontecer e que eu tento controlar. Então, sempre tem um medo envolvido na ansiedade. E aí, isso me torna extremamente rígido. Então, quando a gente pensa ali na ansiedade, né, no medo, na base que está ali no rim, né, e eu começo então a me cobrar, a me tornar uma pessoa mais rígida, mais inflexível, como foi o caso dessa paciente, a gente já sobe ali para o elemento madeira, né? Começa a estagnar esse ti, desse fígado, e eu começo então a perder a clareza mental, né? Eu não consigo mais ter clareza de tudo que está acontecendo, ou seja, o meu coração começa então a ficar sem lucidez o suficiente, eu não consigo expressar essa emoção, né? Porque tem a alegria no coração, mas não é só alegria, existe também a lucidez, essa é a nossa essência ali do coração, né? De ter essa clareza da visão. E aí, isso, então, dessa maneira, começa essa dança, né? Uma coisa, um vai levando ao outro, ao desequilíbrio do outro. No caso dessa paciente, a gente vê que ela tem uma ansiedade de base, aí, que ela relata a ansiedade. E a gente vê o que tem, né, tá acontecendo na vida dela, olha só. Ela tá com 50 anos, né? Tá passando aí pelo climatério. É uma fase de mudanças, é uma fase que a gente sente mais o peso da vida no corpo, né?
tudo vai começando a ficar um pouco mais lento, mas, né, a gente vai voltando para aquele movimento yin, vai perdendo um pouco mais do yang, e muitas vezes a gente não aceita muito esse movimento, né? Diminuir a força, diminuir a vitalidade, a gente às vezes não quer se manter nesse movimento, a gente quer se manter yang ainda, com o mesmo vigor. Então, às vezes, a falta de aceitação de si, né, pode acontecer aí. E ela traz também muita história de dor articular, ou seja, a gente viu que tem ali o fígado envolvido, né, dor na coluna. E metafisicamente falando, a gente sabe que isso tem a ver com rigidez, né, com muita rigidez e com muito controle e também com incoerências. O que eu traria aqui para essa paciente, que eu vejo que tem muito forte nela, é uma incoerência muito grande, né? Quando ela traz essa questão, por exemplo, do eu sou muito simpática e fofinha com o povo da rua, mas com os meus filhos que têm 19 e 20 anos, o bicho pega. Então, isso traz uma incoerência, né? Essa dificuldade de lidar. Junto-se a isso, ela tem refluxo, né? A pessoa com refluxo, ela também não está conseguindo lidar com as emoções. Eu estou engolindo muito sapo, eu estou engolindo situações muito difíceis, né? E não estou conseguindo lidar com o que está à minha volta. Tem a questão da insônia. Insônia fala de quê? Que a gente não está conseguindo fazer o desapego, né? Porque entrar no sono, gente, é desapegar-se da realidade. É entrar no yin, né? Ou seja, entrar em contato comigo também, me desapegar, me entregar. Então, esse é um quadro que é importante, talvez, investigar com essa paciente, né? E olhar para encontrar essa incoerência. Como é que está essa questão do sentir, do pensar e do agir? Como é que ela se observa nesse movimento todo? Então, isso é uma coisa importante. E aí a gente pode estimular essa paciente a olhar para a vida, para o que ela tem, né? Como é que estão essas questões com relação a essas incoerências, como ela está levando essa vida, qual é o peso que tem tudo isso para ela, né? O que ela está fazendo que está além do limite, bem como a Ana pontuou. Ela está indo além do limite dela, ela entender qual é o limite, que o limite, há um novo limite agora, que ela está passando por um processo de mudança, né, de transformação, que há essa necessidade de se olhar um pouco mais. Não olhar tanto mais para fora e para aquilo que ela quer tanto controlar, mas olhar um pouco mais para si, né, olhar um pouco mais para o que é importante de fato. E aí, trabalhar então com ela essa flexibilidade, estimular atividades prazerosas, hobbies, né, para que ela fique um pouco mais leve e olhe um pouco mais para ela mesma. E aí, um óleo essencial, entrando agora na aromaterapia, tem 3 possibilidades de óleos essenciais aqui que eu acho bem legais. O primeiro deles é a sálvia, né, que a Aline trouxe o chá, e a sálvia, sim, é um óleo muito interessante para esse movimento dos ciclos da vida. É um óleo que trabalha muito a feminilidade também, é um óleo que trabalha muito o interior, nos coloca no interior. Né? A sálvia, ela tira o calor do corpo, né? É um óleo que trabalha muito o elemento metal também, ou seja, para essa questão das mágoas, para respiração, né? Trabalha também o elemento fogo, né? Trabalha também o elemento madeira, é um óleo bem versátil que alcança bastante elementos aí, né? Em muitos diagnósticos da medicina chinesa. Mas uma coisa bastante forte dele é tonificar o yin do rim. E vai, inclusive, trazer esse equilíbrio hormonal, que é para essa fase que ela está vivendo. Então vai ser muito importante a sálvia esclareira. Outro óleo legal, camomila romana, que também trabalha, né, esse Qi, esse movimento do Qi, trabalha dores físicas também, então eu acho que vai ser um óleo que vai ajudar muito nesse sentido, né, harmoniza o Qi. A camomila também é um óleo que trabalha as mágoas, né, também vem ajudar nesse movimento. E a lavanda, que é também um tônico do coração, também ajuda a desestagnar um pouco esse Qi do fígado, né, ajuda a limpar esse canal, tira calor perverso, né, que ela também está aí com muito calor, ajuda também no sono, né? E acalma o Shen. Então, seriam 3 possibilidades, né? Dependendo da paciente, de como ela está, do desequilíbrio dela, você que está aí em contato, pode usar um de cada vez, ou fazer, né, principalmente por inalação, nunca por via oral, né? Nunca recomendamos óleo por via oral, a gente não sabe qual é o nível de interação, né, química que pode acontecer, inclusive isso pode ser muito tóxico para o fígado, para o rim, porque isso precisa ser excretado, e a via oral e dérmica são as vias recomendadas que têm, inclusive, amplos estudos e resultados fantásticos, né? Então, seriam essas as indicações de óleos essenciais que eu acho que vão ajudar muito essa paciente a olhar para si, né, e recuperar aí essa alegria de viver e leveza na vida, flexibilidade, que eu acho que é o que ela está precisando. Excelente. Então, a gente já teve aí todo uma sugestão, né, de procedimentos que se pode fazer.
baseados na medicina chinesa. E aí, complementando o estudo, eu vou trazer aqui agora sugestões em relação à respiração guiada e à reprogramação mental. Então, na respiração guiada, seria bem legal usar a respiração que estimula o livre fluxo do Qi para desbloquear, né? Como foi bem dito aqui, a gente tem bastante bloqueio no Zong Qi e também aqui na região do VC12. Ela tem aí várias questões em relação ao estômago. Então, a gente fazendo aquela respiração de abrir e fechar das mãos, você consegue ir liberando toda essa região central do VC e desbloquear, que vai complementar todo o tratamento que já está sendo feito. O legal da respiração é que é algo que você pode ensinar para o paciente e ele pode fazer sozinho depois, todos os dias em casa. Isso vai ajudar muito para quando ele voltar para a próxima sessão, vai ter evoluído muito já. Consegue, dessa forma, só com essa respiração, já consegue melhorar muitos dos sintomas típicos da ansiedade, como, por exemplo, a falta de ar, a angústia, a palpitação. Tudo isso já melhora só com essa respiração, gente. Então, vale super a pena incluir no tratamento. À noite, como ela apresenta dificuldade para dormir, é legal fazer aquela respiração da abelha, em que tampa aqui os ouvidos, e aí você vai fazendo o som do que esse som ecoa lá dentro do cérebro, ajudando o cérebro a baixar a frequência e também vai ajudar a alinhar o Shen, né, a levar ele para a morada dele, e isso facilita muito depois para dormir. E aí já entrando um pouquinho na parte da reprogramação mental, uma técnica interessante que pode ser associada, então o que eu faria? Eu ensinaria essa técnica da respiração da abelha, falaria para o paciente fazer isso à noite, e aí incluiria também um comando mental. Após ela faz essa respiração, ela deita, silencia e começa o comando mental. Sono profundo. Tampa o ouvido aí, Aline. Sono profundo. Eu tô brincando aqui com ela, já só tava ela não. Na minha mentalização. Não, eu tô brincando com ela, porque ela sempre que eu começo a falar, ela fala que dá vontade de dormir, né? Mas é que realmente funciona. É um comando que as pessoas que têm dificuldade para dormir podem fazer antes de dormir. Pode ser em voz alta, mas também pode ser só mentalmente. O importante é fazer nesse tom, um tom de auto-hipnose. Sono profundo. Sono profundo. No que você vai fazendo isso, você vai direcionando o cérebro para entrar nessa frequência e realmente faz diferença. Eu sugiro que vocês experimentem antes de ensinar para os pacientes para ver o efeito. Faz a respiração, faz o comando e vai ver como a noite realmente é mais restauradora. Você consegue aprofundar e a tendência é que começa a dormir melhor a noite toda, sem ficar com muitos despertares, né, no meio da noite. Bom, além disso, isso aí já vai melhorar demais os sintomas da ansiedade atrelada a tudo isso que elas passaram, todo esse tratamento sensacional. Se você quiser ir um pouco além para resolver essa ansiedade, quiser realmente, praticamente eliminar essa ansiedade, você pode buscar qual é o start, né? O que dá o gatilho dessa ansiedade. E aí algumas sugestões que a gente tem são perguntas do tipo, quando foi que começou, né? Parece que na descrição desse caso ela diz coisa de um mês. Tá, nesse um mês, o que é que aconteceu ali naquela fase? O que você estava sentindo? Se você passou por algumas questões emocionais, com o que você estava preocupado? E nesse caminho, com essas perguntas, a gente começa a montar o quebra-cabeças e identificar o possível start, né? O gatilho dessa ansiedade, para aí sim trabalhar com técnicas de reprogramação mental mesmo, em que podem ser feitas com os cristais radiônicos, por exemplo, se for presencial. À distância a gente tem outras técnicas, tem as afirmações positivas que podem ser feitas no atendimento online. E aí dessa forma a gente consegue ir ressignificando aquilo que gera mentalmente o start do sintoma da ansiedade. Quando a gente busca essa causa raiz e encontro e vai limpando isso, o que acontece? Não tem mais por que esses sintomas aparecerem. Porque você ou ressignificou, ou organizou ali aquela informação e deixou de ser um alerta. Porque a ansiedade nada mais é do que o nosso sistema de alerta. Então, quando você organiza a informação, o cérebro não entende mais que aquilo é perigoso. Então, ele deixa de dar esse alerta e colocar a pessoa nesse estado de tanto desequilíbrio. Então, é muito interessante que dá para ir além
né, aprofundar aí nas camadas e conseguir realmente trazer uma melhora efetiva e duradoura para o paciente, complementando então com a reprogramação mental. Enfim, aqui a gente apresenta um pouquinho de tudo que de todas as possibilidades para se fazer, associando sempre na visão da medicina chinesa, e você vai poder, de acordo com o caso que está tratando, se for semelhante a esse, e pouco a pouco ir colocando essas técnicas. A gente sempre fala isso também, não precisa ir tudo de uma vez. Não, você desalinha demais, equilibra demais de uma vez, acaba, na verdade, sendo um desequilíbrio, né, Dali? Então, a ideia é que você vai aos poucos, e aí a gente ensina isso no nosso método dentro do curso Reinvente-se, como você fazer isso aos poucos, ver qual é a melhor técnica a cada momento, mas todas elas casam muito bem, se alinham muito bem, para que a gente tenha um tratamento de primeira e completíssimo para oferecer aí para o paciente. Exatamente. Como é importante ter esse feeling, né? Esse feeling do que é que agora vai fazer mais sentido para ele. Isso faz todo sentido, porque senão a gente faz lá o combo todo, a pessoa sai de lá, não dou conta não. Eu tenho uma paciente assim, cheia de coisa, extremamente rígida, cheia de coisa para fazer, vai falar assim, não dou conta não, é tomar gota. Não, tomar gotinha, respirar, cheirar a aromaterapia, tomar chá, comer não sei o quê. Não, consigo não. É muito demais. Muita mudança de uma vez, né? É muito pra mim. E aí a gente vai aos poucos, até pra gente poder ir vendo como que ela vai se desenrolar, o quanto mais ela vai se abrir, né? E aos poucos mesmo. É uma casquinha de cebola, a gente vai tirando uma de cada vez, né? Com paciência, o menos é mais sempre, lembra disso? E acolhimento é sempre bem-vindo. Isso é o que o paciente mais precisa, principalmente no atendimento online, né? Eu acho que esse movimento da gente estar ali acolhendo é que faz toda a diferença e que vai dizer se ele vai aderir ao tratamento ou não. Tá? Ser escuta, né? Saber, acho que um ponto muito importante para nós terapeutas é a gente saber ouvir. E o que isso significa? É tirar um pouco da minha ansiedade de querer resolver o problema. E ouvir o que ele está dizendo e pegar nos pontos que ele está destacando como principais, que acho que a Aline falou no início, né? Qual é a queixa? Vamos começar pela queixa principal. Às vezes não. Normalmente a gente enxerga pela experiência, quando o paciente fala, você já enxerga todo o quebra-cabeça e já fala, beleza, é isso aqui, resolve. Mas tem que ver o quanto ele está pronto para essa caminhada e entregando isso na medida em que ele vá se abrindo. E se você começar sempre pela queixa que ele traz como a que mais incomoda ele, mesmo que para você não seja o principal a ser resolvido, você vai criando mais empatia, né? Vai conseguindo se conectar mais com esse paciente. E aí sim a tendência de que ele vá cada vez confiando mais em você e se abrindo para que vocês possam seguir nesse tratamento e fazer um tratamento efetivo do início ao fim. Não ser aquele tratamento de uma única sessão que o paciente não volta e aí não consegue ter o resultado que ele espera e você se frustra porque sabia que podia ter caminhado muito mais com ele para realmente ajudar. Verdade. Tem uma pergunta aqui da Aroma Flor. Posso pingar o óleo essencial no travesseiro toda noite para dormir? Não. Não pode pingar o óleo essencial no travesseiro para dormir toda noite. Por quê? Porque óleo essencial a gente precisa ter cautela para usar. Porque senão, ao invés de ajudar, a gente vai acabar causando uma hipersensibilidade e nunca mais vai conseguir usar aquele óleo essencial. A gente não pode usar um óleo essencial de fazer dele um uso crônico. Ah, eu durmo bem com lavanda, vou usar para sempre lavanda. Não. Eu tenho um prazo para usar e a gente precisa avaliar o paciente, olhar o pulso, ver como tá, né, como é que está o resultado dele, como ele está se sentindo, para saber se já chegou a hora de parar de usar. Não é porque é natural que eu posso usar Levon-T que eu não vou ter problema nenhum. Muito pelo contrário. Então, eu não recomendo pingar no travesseiro à noite. Por quê? Porque vai ficar muito tempo exposto ao óleo. Eu não gosto nem de recomendar mais aqueles difusores de tomada. Por quê? Porque muitas vezes não é só você que está no quarto. Então aquele óleo de lavanda, de laranja doce, maravilhoso para você, mas será que é tão bom também para o seu marido, para o seu filho, que dorme no mesmo quarto? Entende? Então, não. O uso do inalador individual é o melhor, né? O uso tópico também, feito para você, diluído, a gente não usa óleo essencial na pele, né? É o melhor. Nem colar aromático eu recomendo, porque fica uma exposição excessiva, uma coisa que ao invés de te ajudar, pode acabar trazendo para você uma hipersensibilidade e botar por água abaixo algo que poderia ser maravilhoso. Óleo essencial, gente, tem que ter indicação, tem que ter diagnóstico. Se a gente vai usar dentro da visão da medicina chinesa, vamos usar com o diagnóstico da medicina chinesa.
Que é o que você ensina no Reinvente-se, né, senhora Deliana? Exatamente. Fada sensata. Exatamente. Exatamente, é o que a gente traz no Reinvente-se, né? Tanto com a alimentação, como com o floral, como com a respiração, a reprogramação. Então, tudo isso a gente faz e tudo casa, né, gente? Tudo faz um combo, assim, transformador. Né? Com certeza, né? Vou responder aqui a pergunta da Débora. Qual a diferença entre a espirulina e a clorela? Então, na visão da medicina chinesa, são duas microalgas, não tem muita diferença. A gente dá preferência para a espirulina não por conta da medicina chinesa, mas sim por conta da nutrição funcional. E a gente entende que a espirulina ela vai ter uma quantidade maior de nutrientes, entre eles as proteínas e os minerais. Mas assim, é uma diferença quase insignificante. Então, se for para escolher entre uma e outra, escolha a espirulina, que vai te ajudar mais assim, em outras coisas do que a clorela. Vai ter indicação, lógico, às vezes para clorela, às vezes para espirulina, mas no grosso da coisa, as duas são microalgas, vão nutrir o yin, vão dar esse suporte para o Jing, exatamente por essa condição que elas têm de fazer uma multiplicação celular muito rápida. Então, usando essa analogia, né? Porque, como a gente sabe, medicina chinesa é assim. Se isso faz isso na natureza, vai fazer isso dentro de mim também. Então, usando essa analogia, as duas casam super bem. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Santos José Abel. Ele pergunta assim, qual floral que tira o medo? Fobia social. Se a gente for pensar em medo de pessoas, a gente pode pensar em timidez, né? Então, a timidez me fala de mimos, que é uma essência bem legal, porque é uma essência que trabalha um medo real, de uma situação que foi bem pontuada. No entanto, o Water Violet também é uma essência que pode ser interessante para esses medos de lidar com pessoas, porque geralmente a pessoa que é o Water Violet negativa, que a gente chama na terapia floral, é aquela pessoa mais reservada, mais séria, que às vezes você até acha que é mal educado, a pessoa passa, não cumprimenta, mas não é não. É porque ela quer ficar ali, ela quer curtir ela mesma. Na verdade, ela nem quer curtir, mas ela quer se fechar nela. E aí ela acaba não tendo interesse nos outros e realmente ela se afasta das pessoas. Inclusive, essa essência está no grupo da solidão. É isso que eu ia te perguntar, qual grupo mesmo? Porque eu acho que elas têm uma certa... ela com mímulos eu acho que seria muito bacana para quem tem fobia social. Porque mímulos está no entre grupo do outras, medo. Dentre outros, porque a gente tem que fazer uma leitura, tá, José? Não floral de bar, óleo essencial, dietoterapia chinesa, ponto de acupuntura, fórmula magistral, ervas, nada disso segue receita de bolo. Então a gente teria que ver um pouco mais essa história, conforme a gente mostrou aqui nesse caso clínico. Não só nele, porque aqui a gente fez um resumo, porque os casos clínicos que a gente discute dentro do Reinvente tem língua, tem pulso pelo aluno que traz, porque ele é praticante da medicina chinesa, então ele traz também as informações sobre pulso, a gente consegue ter uma visão bem mais ampla e consegue... que é mesmo uma simulação da realidade que a gente tem no atendimento online e, claro, no atendimento presencial. Nada disso aqui é impossível de ser aplicado no atendimento presencial, o que torna o seu atendimento muito diferente de um atendimento que é só agulhamento e faz com que a percepção dessa pessoa ela seja diferente no sentido de caramba, olha, eu vim aqui achando que ia receber só acupuntura? Não. Aqui eu recebo respiração guiada, recebo orientação dietética, no final tenho orientação da aromaterapia e por aí vai. Então, a percepção de valor que esse indivíduo tem, mesmo no presencial, e o online não fica nada a dever, muito pelo contrário, porque você tem mais tempo com aquela pessoa, você tem ali 1 hora, 1h30, 2 horas da sua agenda, só para avaliar aquela pessoa. Então, é sensacional a forma como o indivíduo se sente abraçado e se sente escutado, acolhido, que foi isso que a Roberta falou, todas nós, inclusive, sobre as reais demandas desse indivíduo, dessa pessoa, que é integral, né? Não é só aquela queixa ali do medo, não é só aquela queixa da ansiedade, não é só aquela queixa da dor, não é só anemia, né? Que é a
a colega quis que a gente discutisse aqui. O que é anemia, né? Então, você pega uma informação clínica, que é a baixa da hemoglobina, por exemplo, no hemograma, e aí a gente tem que estraçalhar, entrando em todos os detalhes, que faz o corpo evidenciar por meio de uma anemia, que aí também tem vários tipos de anemia, tem que ver a base dessa anemia, para a gente conseguir ajudar essa pessoa. Então, mega possível ser feito isso em consultório, no presencial e no online. Complementando essa fala da Ana, né, sobre essa questão do online, da gente ter mais tempo, eu acho que eu tenho percebido com os meus pacientes, né, nesse tempo que eu tenho feito online, já quase um ano, agora, hoje, todos os meus primeiros atendimentos, eles são online. Eu já não tenho mais isso na modalidade presencial. Então, eu não faço o primeiro atendimento no consultório nunca, mesmo se esse paciente vai passar depois por acupuntura. Uma coisa que me fez tomar essa decisão foi perceber como os meus pacientes, eles se sentem mais à vontade nesse primeiro encontro, eles estando no ambiente deles, Isso. né? Então, isso faz toda a diferença, né? Como vocês sabem, eu trabalho com fertilidade, é um assunto extremamente íntimo e que essas pessoas normalmente não falam com muitas pessoas. Então, sou eu e mais algumas pessoas que sabem. E isso também vai acontecer no consultório de vocês. Então, uma ansiedade, às vezes você vai ter que estudar um trauma, tudo que aconteceu lá atrás, vai ser muito mais fácil se a pessoa tiver... no ambiente dela, né? Então, eu acho que isso é uma das vantagens do online. Para mim, tem sido, além do fato de eu poder atender pessoas do mundo inteiro, né? Como já aconteceu, também tem essa vantagem de você ter esse plus, né? Porque você consegue tirar mais informações, torna a sua avaliação mais rica e o seu tratamento mais assertivo. Ainda tem outra vantagem, porque quando você está no atendimento online, se você estipula ali, sei lá, 1 hora para aquele atendimento, 1 hora você e o paciente. Não tem um na maca, o outro na maca, o outro chegando, o outro saindo, o outro tentando, e você, às vezes, tentando, né, dar seu jeito, seus pulos ali, se você atende mais de um paciente por horário, né? Às vezes a gente mal consegue, na hora que tá agulhando ali, tá conversando, na hora que tira a agulha, conversa um pouquinho também, fecha, poxa, como é que eu vou falar de aromaterapia para esse paciente? Não tem nem tempo. Como é que eu vou investigar se é rigidez, se é não sei o que, respirar? Não tem tempo, porque é corrido, né? E no online, você tem essa tranquilidade. É um paciente por horário. Você não tem como botar 2 celulares e ficar olha para um, olha para outro. Não tem como, né? Tá atendendo 2 de uma vez. Com agulhamento, você consegue. Agora, com o online, não. Então, isso, inclusive, agrega valor ao seu atendimento. Exato. Porque o que você vai entregar numa hora de atendimento, né? Fazendo tudo isso, com esse acolhimento do paciente, saber que ele pode conversar com você, que você, 1 hora só você com ele. Então, pensa nisso. Sem dúvida. E expandir, né, barreiras, porque as pessoas às vezes pensam, a gente sempre tem aí essa questão mas eu moro numa cidade pequena, ou aqui as pessoas ainda não são muito abertas para acupuntura, cidade que as pessoas ainda têm uma mentalidade fechada e tal. Quando você vai para o online, as pessoas que se conectam a você justamente são aquelas que já estão buscando esse tipo de tratamento integrativo e elas já estão com a mente delas provavelmente mais abertas, normalmente sim. E isso expande, né, a sua oportunidade de atendimento, porque você deixa de ter que atender só quem está aqui na tua vizinhança, no raio aqui de até 10 quilômetros de você, e você pode atender pessoas de qualquer lugar que já tem uma visão realmente do que o que você faz pode ajudá-la. Até porque ela foi lá, como a gente falou ontem, na live de ontem sobre o Instagram, foi lá acompanhando as suas postagens, entendendo qual é o seu trabalho. Então ela já chega muito mais pronta para o seu trabalho. Isso o atendimento online permite. Então, são infinitas possibilidades aí. E isso traz, sem dúvida, muita expansão em vários sentidos, né? É uma oportunidade. Outra vantagem é o seguinte, gente. Nós não estamos começando como no início de 2020. Né? Ou seja, as pessoas já se acostumaram com telemedicina. Isso. Já se acostumaram com isso. Então, as pessoas já estão buscando isso, já estão entendendo isso como algo natural, algo que pode ser possível, algo que dá para fazer. Né? No começo foi muito difícil, porque as pessoas estavam ali tentando, poxa, a aula das crianças, como é que vão ser as coisas online, aquela dificuldade que a gente estava, inclusive a gente para começar. Agora não, nós já temos aí 1 ano de caminhada de aprendizado,
Então, as pessoas já estão começando a procurar e saber o valor disso, saber que funciona. Então, não percam essa oportunidade, né? De se colocar para esse movimento que já está andando. Aproveitem isso. Já vem andando aí há pelo menos um ano, né? Quem se conectou ao que a gente falou um ano atrás, já está sem problema algum durante essa piora da pandemia, porque já se preparou agregando novos conhecimentos, aprendendo como fazer um método interessante para você fazer um atendimento online, ter o acompanhamento do paciente, como cobrar, como organizar esse atendimento, o retorno. Enfim, se preparou como cobrar e viver bem com isso tudo. Então agora tá com certeza vivendo bem com a agenda cheia, não está preocupado se teve que fechar o consultório. Então essa é a oportunidade, talvez a última chamada aí, né, de quem está nessa condição hoje de ter que fechar temporariamente ou definitivamente seu consultório, de olhar com bons olhos, se permitir experimentar o teleatendimento, porque veio para ficar. É uma oportunidade, sim, com medicina chinesa é possível fazer esse atendimento. A gente só precisa se permitir e expandir a nossa mente, tirar as nossas crenças limitantes, que é outro ponto que a gente trabalha bastante no curso nosso do Reinvente-se, né? Ajudar você a desbloquear essa mente aí. Sai desse lugar aí, que desse lugar você já viu que não tem mais o que fazer. Então a gente, para ter novos resultados, precisa se permitir novos caminhos, né? E aí a gente vai falar muito mais sobre isso, como fazer, na próxima semana, Semana Medicina Chinesa, além das agulhas, começa segunda-feira, dia 5. A gente vai realmente aprofundar essa questão do teleatendimento. Como fazer, como praticar a medicina chinesa online, à distância, que é o que a Nath está perguntando aí. A gente vai apresentar tudo isso, e a gente fez hoje um pouco dessa demonstração, eu não sei se ela estava aqui desde o início, mostrando todas essas possibilidades de ferramentas, de terapias integrativas, seguindo a visão da medicina chinesa. Então, é possível sim. A única coisa que você não tem como fazer é o agulhamento, mas todo o resto você tem como fazer, e os resultados são incríveis. E a gente fala isso porque nós fazemos isso no nosso dia a dia, e porque a gente já tem aí centenas de alunos que estão também fazendo, e tendo excelentes resultados. Então, para saber mais, assim, em detalhes, semana que vem é que vai ser o momento certo, que aí num evento fechado, em que a gente tem mais tempo, disponibilidade, até a gente pode ver vocês podem perguntar ao vivo, a gente consegue trocar muito mais, né? E aí, para participar desse evento, precisa se inscrever, o link está na bio do Reinvente-se, aí você já se inscreve, já vem participar do nosso grupo do Telegram também, e vai se envolvendo cada vez mais com essa comunidade de profissionais que estão antenados, né, com essa nova forma de ser medicina chinesa. Com certeza. É exatamente isso, gente. Então, não percam a oportunidade de estar com a gente. Bom, essa semana inteira vai rolar live às 9 da noite. Já é encontro marcado, então você já coloca aí no seu celular para te avisar todos os dias às 9 da noite. Já coloca até a semana que vem, porque aí a semana que vem, quando começar Semana Medicina Chinesa, além das agulhas, vocês já vão estar prontíssimos para vir com a gente, né? Eu acho que isso é uma viagem que a gente faz sem volta, né? A partir do momento que a gente entra nesse propósito, né, de se reinventar, de descobrir novas formas de fazer, a gente fica quase que viciado nessa nossa capacidade, nessa nossa plasticidade, né? Nas imensas possibilidades que a medicina chinesa traz, não só a medicina chinesa, mas também é muito gostoso quando a gente aprende um truque novo, aprende a fazer algo de novo, de uma forma diferente, e consegue oferecer isso para as outras pessoas. Então, acho que é um convite que fica aí para vocês. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. É só entrar lá no link da bio do Reinvente e estar com a gente agora essa semana inteira. É isso aí. Muito bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esteja com a gente, compartilhem, né? Uma das coisas que a gente fala muito é isso também, a gente fortalecer a medicina chinesa. E a gente tem que olhar como todos sendo parceiros. Quanto mais todo mundo falar de medicina chinesa, aprender medicina chinesa, mais ela cresce e a gente mais do que nunca precisa dela no mundo, né? Para ajudar muitas pessoas. Então compartilhe com outros colegas de profissão, pessoas que estudaram com você, que se formaram com você, aqueles grupos de acupuntura. Compartilha o Insta do Reinvente-se, chama essas pessoas para a live, assim vocês podem depois trocar, compartilhar, olha, o que você está fazendo, o que eu vou fazer, porque o Reinvente-se nasceu disso, desse partilhar entre nós quatro, e que a gente expandiu
para os nossos alunos e está expandindo cada vez mais, né? A gente está ainda só começando, tem muita coisa para vir aí pela frente e a gente quer sempre poder trabalhar baseado na questão do compartilhar. Você pode fazer isso também, compartilhando aí com as pessoas que você conhece. É isso aí, gente. Foi um prazerzão estar com vocês e a gente espera vocês na Semana da Medicina Chinesa Além das Agulhas. Tchau!